nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria do mundo inteiro, pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Não é memória obrigatória, por isso a missa não é celebrada desta forma, mas hoje se celebra também o dia de São Pio V, o Papa da Reforma, por assim dizer, da missa, a Reforma Tridentina que existiu na Igreja, onde se estipulou, ou melhor, se oficializou uma missa para que todo o rito latino seguisse o mesmo ritual e não houvesse divisão na forma de celebrar a missa enquanto tal, dando a ela toda a estrutura da liturgia que existia até o Concílio Vaticano II, que também tinha dentro da mesma estrutura tudo aquilo que tinha a ver com o sacrifício do templo, mas de forma reformulada e concretizada no sacrifício único de Cristo. E, além disso, a missa tridentina também, toda a sua estrutura, tinha todos os momentos da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E assim São Pio V teve que enfrentar todo este desafio, mas também a Batalha de Lepanto, onde, com risco de invasão por parte dos mouros, dos, por assim dizer, islâmicos, a Roma, a Itália, e com um número muito menor de pessoas em combate por parte da Igreja, com a oração do Santo Terço, obtiveram a vitória. E dedicou a vitória a Nossa Senhora, também conhecida como Nossa Senhora do Rosário ou Nossa Senhora das Vitórias. Dito isso, voltemos à liturgia de hoje. Seguimos com o Evangelho de São João, que nos diz: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos o discurso de Jesus na última ceia, no momento do lava-pés. A primeira coisa que diz: o servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não está acima daquele que enviou. Tenhamos em conta, o servo não está acima do Senhor, quer dizer, o servo não é maior do que o Senhor. Nós devemos de aqui recordar a humildade, que é o que o Senhor está nos dizendo. Nos colocarmos com humildade no nosso lugar. Como certa vez já meditamos neste aspecto que diz Santo Tomás de Aquino, a humildade não consiste em se humilhar, mas consiste em saber quem é, fazê-lo
com humildade. Então, se tem uma capacidade, reconhecer que eu sou capaz, não é dizer ou negar aquela capacidade, mas não com orgulho, não porque eu me sinto superior, mas porque eu sei que tenho tal capacidade para o serviço. Então, Jesus está nos dizendo que nós somos servos e mensageiros. Servos porque servimos alguém maior que nós. Não somos nós os senhores, nem de nossa vida, nem de nossa existência, mas sim aqueles que servem a um propósito maior, ao amor do próprio Deus, ao amor verdadeiro, como já meditamos em tantas ocasiões. E mensageiros, porque não devemos de transmitir algo nosso, mas sim a palavra de Deus, a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. O Senhor nos chama com humildade a reconhecer o nosso lugar, mas sempre o fazemos. E assim diz Jesus: se sabeis isto e põe em prática, sereis felizes. Ora, a felicidade se consiste nisso, em reconhecer diante de Deus quem somos, pequenos, débeis, frágeis, servos, mensageiros de Deus. E não querermos disputas internas com os demais para ver quem é melhor, quem faz melhor. Não. Como temos feito, irmão e irmã? Ainda segue. Eu não falo a todos, porque eu conheço aqueles que escolhi. Nem todos são capazes de compreender, de entrar nesta dinâmica da humildade do Senhor. O Senhor nos chama. E se nós não somos capazes, tenhamos em conta que cedo ou tarde trairemos, como diz a palavra, recordando Judas Iscariotes. Nós devemos de viver este amor verdadeiro ao Senhor, à sua palavra. E sermos humildes, reconhecendo o que o Senhor nos chamou, mas realmente o fazemos. O Salmo nos diz: ao Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor. Assim devemos de fazer. Cantar eternamente o amor de Deus. Mas para que seja eternamente, eu tenho que começar no aqui e agora. Nesta humildade, reconhecendo a vontade de Deus para a minha vida e fazendo tudo aquilo que Ele me ensina. Por fim, Atos dos Apóstolos nos diz: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. João Marcos, o evangelista. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia de Psídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhe juízes até o profeta Samuel. E em seguida eles pediram um rei e Deus concedeu-lhe Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel.
Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. O texto de hoje nos coloca mais uma vez diante da evangelização. Paulo está evangelizando primeiro ad intra, como se diz, ao interno. Era necessário evangelizar o povo de Israel. Ora, uma missão que também se refaz a nós. Em nossos tempos é necessário, uma vez mais, evangelizar o povo cristão, porque se batizam, mas não conhecem mais a fé, não vivem mais os ensinamentos, se esquecem dos sacramentos da palavra. Ora, tenhamos em conta também aquilo que encerra dizendo São Paulo, que é o quê? A questão da unidade de João Batista, que nós bem conhecemos. Depois de mim virá aquele. Nós devemos de sempre, como Paulo, como João Batista, abrir caminhos para o Senhor, no coração, na vida das pessoas. E depois, permitir que o Senhor entre e reine. E nos retiremos com mansidão, sabendo que cumprimos a missão que o Senhor nos confiou. Mas realmente estamos vivendo esta evangelização que o Senhor nos pede? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, nos ajude cada vez mais vivermos a palavra do Senhor, para que, cumprindo seus desígnios de amor, sejamos fiéis aos propósitos, sejamos fiéis ao nosso batismo, ao amor verdadeiro a Jesus, e assim, nos entregando plenamente também a missão que Ele nos confia, possamos um dia merecer a recompensa da glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.